interessados em que a palavra chegue onde ela está a fazer tanta falta, que é nas escolas. Os nossos alunos estão a ser bombardeados com mensagens que nada têm a ver com o Evangelho, mensagens erróneas, mensagens que levam para as trevas, para o caminho da destruição. E nós temos a palavra de Deus, nós temos a verdade connosco, através do Senhor. E nós não queremos desperdiçar esta oportunidade que nós temos aqui no nosso país, de levar de facto a palavra de Deus às escolas. Eu vou ser muito direto e vou começar com uma apresentação. Só um minuto que eu vou aqui preparar a apresentação. Fazer a partilha do... Só um minuto. Vou partilhar aqui a partir da tela 2. Ok. Então, eu penso que todos estão a ver bem. Sim. Tudo ok? Então, vamos começar com a grande comissão, não é? E Jesus disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E este é de facto o nosso lema, é de facto aquilo que nos move. Vou então passar para o segundo slide e ele, no fundo, vou começar com uma pequena introdução para aqueles que nos estão a acompanhar e que ainda não conhecem bem este Ministério da Comacep. Portanto, a educação moral e religiosa evangélica é uma disciplina que está nas escolas públicas e todo aluno pode e deve inscrever-se, desde que inicia o seu percurso escolar. Ou seja, desde o primeiro ano, a gente antigamente dizia que era a primeira classe, não é? Até ao 12º ano. E é uma disciplina que está disponível em todas as escolas do país. Para funcionar, apenas precisamos que hajam inscrições em educação moral e religiosa evangélica. Como é que se processa a matrícula? E nós estamos preocupados com isto, porque este é o momento da divulgação. Normalmente, quando vem o formato em papel, o aluno, neste caso o encarregado de educação, deve assinalar com uma cruz a opção educação moral e religiosa. E normalmente à frente existe uma linha onde o encarregado de educação escreve a palavra evangélica. Bom, hoje em dia o aluno também poderá fazer a sua matrícula através do site da escola, muitos sites da escola dão essa possibilidade, e também através do portal das matrículas, que no fundo é o mecanismo oficial que o governo preparou. Agora, caso não encontre a opção de inscrição em educação moral e religiosa evangélica, a Comacep disponibilizará um impresso, não é? Para que o encarregado de educação possa fazer a inscrição nesta disciplina. No portal das matrículas, atualmente, já é possível os alunos inscreverem-se em educação moral e religiosa evangélica. Foi uma grande luta, foi de facto o resultado de muito esforço da parte da Comacep. Estiveram ao nosso lado também a educação moral e religiosa católica, e graças a Deus hoje em dia, quando forem ao portal das matrículas, já podem escolher entre moral e religiosa católica, evangélica e budismo e Bahá'í. São as 4 confissões que neste momento se encontram disponíveis. Também, eu penso que é do conhecimento geral que quando nós temos 10 ou mais alunos, podemos constituir uma turma curricular com menos de 10 alunos. Iremos solicitar à escola autorização, não é? Para termos uma turma em regime extracurricular. Posso-vos dizer que o ano passado tínhamos 180 turmas a funcionar neste regime. Qual é a razão de ser das aulas de educação moral e religiosa evangélica? Ou seja, porquê é que nós estamos aqui neste momento? Porque nós queremos levar a mensagem do amor de Deus, não é? Aos alunos que se encontram espalhados por todas as escolas do nosso país, não é? E eu posso afirmar que, de facto, a educação moral e religiosa evangélica é o braço da Igreja que alcança as escolas com a palavra de Deus. É a oportunidade da Igreja chegar onde ela está a fazer talvez mais falta, que é
chegar até estas gerações, novas gerações, jovens, crianças que nós temos, não é? Muitas pessoas perguntam, interrogam-se, mas onde é que começa este ministério? Amigos, irmãos, este ministério começa na igreja, não é nas escolas. Eu posso dizer que é muito importante a divulgação que a gente faz nas escolas, mas eu tenho 27 anos de aulas, a dar aulas como professor de educação moral e religiosa evangélica, e lembro de um aluno que uma vez viu um cartaz e se inscreveu. Mas a grande parte são os alunos das nossas igrejas. É com eles, é com as inscrições deles que nós podemos entrar nas escolas com a palavra de Deus. Por isso, apelo não só aos nossos professores, mas também aos pastores, que sintam, de facto, esta responsabilidade e também esta oportunidade, não é? Este privilégio. É claro que depois os nossos alunos acabam por convidar os amigos, os colegas, e assim as turmas de evangélica têm crescido. Eu lembro que antes da pandemia tinha uma escola onde eu tinha 50 alunos à hora do almoço a assistirem à palavra de Deus, à exposição, e no fundo inscritos eram só 8, não é? Mas pronto, são casos de facto excepcionais e é bom relembrar e ter esperança de que isto possa voltar a acontecer. Qual é o nosso grande alvo para o próximo ano letivo? Não é 2020-21, mas 21-22, não é? O grande alvo é a abertura de uma turma de MRE na escola que se encontre na proximidade da sua igreja evangélica, ou seja, ou na escola frequentada pelos alunos da sua igreja. Portanto, os irmãos têm a igreja e sabem, aquela escola está próxima, vamos orar por aquela escola. Os nossos alunos andam, podem ser nesta, mas andam na outra escola, vamos orar por estas escolas, porque elas estão na área de influência da nossa igreja. Quando é que vão ser as matrículas? Bom, no primeiro ano elas já começaram, de 15 de abril a 14 de maio, não é? Depois, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo ano, irão decorrer de 10 a 16 de julho. E eu vou usar antes este, e depois temos oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, irão decorrer entre 18 a 30 de junho. Tudo isto que eu estou a apresentar aos irmãos, eu vou disponibilizar. Todo este material. Bom, desafio à inscrição. E eu agora queria falar especialmente para aqueles que são professores e que têm a oportunidade de divulgar a disciplina na sua própria escola. Este cartaz foi feito pelo nosso irmão Rubinho e ele resume, no fundo, a mensagem. Entrega as cartas de divulgação da Comacep na direção do agrupamento de escolas, solicita autorização para fixar cartazes e distribuir folhetos, não é? E organiza exposições sobre a educação moral e religiosa evangélica e distribui folhetos e material didático. Isto resume, no fundo, o que é que nós temos que fazer. Bom, primeira coisa, contatar o órgão de gestão na sede de agrupamento. Alguns de nós estamos a dar aulas, eu estou também a dar aulas, e por vezes nós não estamos a dar aulas na sede de agrupamento. É lá que está o diretor ou o presidente do Conselho Executivo, enfim, temos que lá ir. Segundo aspecto, é muito importante entregar as cartas e os e-mails de divulgação. Ora, os meus irmãos e irmãs poderão perguntar, então, mas que cartas? O que é que elas têm? Qual é o conteúdo delas? Também vou disponibilizar tudo, mas vou fazer aqui uma pequena apresentação. Em cada uma destas cartas, primeiro nós identificamos a Comacep, não é? Como uma entidade legal reconhecida pelo Ministério da Educação. E explicamos logo que é de oferta obrigatória pelas escolas, ou seja, todas as escolas têm que oferecer esta oportunidade, esta opção, não é? Mas os alunos podem frequentar ou não. Também da carta, e vocês podem ver aqui que nós endereçamos à direção, pedimos a colaboração deles e depois incluímos aqui alguns pontos. Inclusão da opção da disciplina nos impressos, porque há escolas que o impresso não tem lá educação moral e religiosa evangélica. Também na plataforma da escola, quando é online. Não se preocupem em ler isto tudo, não é? Porque isto é evidente, é apenas para terem uma ideia. Também divulgação da possibilidade de inscrição em moral evangélica, não é? Com a fixação de cartazes, pedimos também para eles, direção, e também o reencaminhamento de todos os documentos de divulgação dirigidos à direção, ao coordenador de diretores de turma, aos coordenadores de estabelecimentos de ensino e também à chefe dos serviços administrativos ou ao chefe, à secretaria, não é? Outra carta que nós, portanto, ainda na direção, pedimos encarecidamente para nos darem o número de alunos inscritos e se o número de alunos for 0,
nós também pedimos para que eles o façam. Mas o que é que acontece muitas vezes? As escolas não enviam. Vocês têm, para terem uma ideia, nós enviamos cerca de 800 e-mails para todos os agrupamentos de escola do país. Se nós recebermos 50 e-mails de resposta, já é bom, não é? Também explicamos que nós é que vamos selecionar, colocar o professor e pedimos um horário compatível, embora eu sei que é muito difícil, eu como professor de geografia, professor de carreira, sei que às vezes é difícil conciliar os horários, não é? Também há uma carta que é dirigida ao coordenador dos diretores de turma. Fazemos a mesma identificação como a CEP, como entidade legal, e depois pedimos que eles divulguem aos diretores de turma, não é? E uma das coisas que nós pedimos é que em caso algum possa ser, quer dizer, em caso algum se deva dar informação de que a disciplina não existe na escola. E sabem que este é um dos maiores problemas. Os pais vão inscrever os filhos e dizem, não inscrevam em moral evangélica. Porque nós, por exemplo, cá só temos católica, nós não temos evangélica. Ora, sem inscrições é evidente que nós nunca iremos poder funcionar. Pedimos também que eles façam a relação dos alunos inscritos, porque normalmente é o diretor de turma que recebe os papéis, os documentos de renovação de matrícula, e pedimos que deem conhecimento imediato à direção, não é, ao órgão de gestão. Pedimos a divulgação também através dos meios disponíveis. Uma outra entidade que vocês podem ver é o coordenador de estabelecimento de ensino. Vocês, por exemplo, têm uma escola do primeiro ciclo, que não está no mesmo lugar físico que a escola sede, não é? E normalmente existe lá um coordenador. Ora, este coordenador também é alvo de uma das nossas cartas, que tem aqui o cabeçalho, basicamente é igual, ele refere a legalidade da Comacep, e depois pedimos para verificar se nos papelinhos, não é, os documentos que dão aos pais, se existe realmente a possibilidade de se inscrever em moral evangélica. Peço também que, assim que tenham dados de alunos inscritos, comuniquem com a direção da escola, do agrupamento, neste caso, e também pedimos a divulgação e a possibilidade de inscrição à educação moral e religiosa evangélica. Ou seja, quando os pais lá forem, não digam, por favor, que não existe a disciplina, mas, antes pelo contrário, digam que esta opção existe, não é? Como está aqui escrito, em caso algum, poderá o diretor de turma ou o professor titular informar que a disciplina não existe na escola, não é? Outro documento ou outra carta é para a Secretaria e, uma vez mais, nós chamamos a atenção para este ponto, não é? Em caso algum, deverá ser dada a informação de que a disciplina não existe na escola. A Secretaria recebe normalmente as inscrições através do portal das matrículas. Também existem alunos que se vão inscrever lá na Secretaria, às vezes a posteriori, outros são transferidos. E o que nós pedimos é que possam dar as informações corretas, não é? E que possam transmiti-las o mais rapidamente também ao órgão de gestão. Portanto, estamos a ver que vocês, como professores, na escola onde vocês dão aulas, devem e têm que entregar as cartas de divulgação. Talvez algumas escolas digam, mas nós já recebemos por e-mail. Tudo bem, pronto. Nesse caso ficamos descansados. Mas há muitos que não. Outro aspecto importante é a autorização para fixar os cartazes e a distribuição de folhetos, não é? Pedir se vocês podem distribuir, se podem colocar folhetos nos locais onde se estão a fazer matrículas. Enfim, tudo isto é importante e varia de escola para escola, não é? Depois, quando o professor tem possibilidade, podemos criar uma série de atividades que eu aqui discriminei, não é? Desde a banca de divulgação, filmes promocionais, exposições de fotografias, exposição de trabalhos dos alunos, enfim, tudo o que nós possamos ter ali, que chama a atenção e que possa contribuir para que o aluno que não é crente sinta interesse, não é? Desafio a inscrever-se, tudo isso é muito, muito bem-vindo. Agora, escolas sem educação moral e religiosa evangélica. O procedimento é muito semelhante ao anterior. Ou seja, estamos a falar de escolas em que nós, professores, nós, pastores, eu não sou pastor, mas pronto, pastores, onde líderes de igreja queiram falar acerca da disciplina. O que é que eles devem fazer? É entregar as cartas da Comacep, pedir autorização para colocar os cartazes e distribuir folhetos, não é? Agora, quando vocês vão visitar uma escola,
nunca se dirijam à secretaria. Isso é um erro terrível. As pessoas sentem-se mais confortáveis. É uma escola desconhecida, vou antes à secretaria. Não, não, não. Nós temos que ir à direção da escola. Só se a direção nos mandar para a secretaria, é que nós vamos para lá, não é? E nunca se esqueçam que são estas escolas, as escolas onde ainda não existe a disciplina de educação moral e religiosa evangélica, são as escolas que mais precisam que nós levemos as cartas, os folhetos, os cartazes, não é? Comecem por visitar as escolas que são frequentadas pelas crianças, adolescentes e jovens da vossa igreja, da vossa congregação. Também comecem por visitar as escolas que estão mais próximas da igreja. E agora, muita atenção a isto. Isto é fundamental, não é? Antes de visitar uma escola, contacte sempre com a ACEP. Para quê? Para evitar duplicação de visitas e também para que seja passada uma credencial de representação da Comacep, não é? E passemos agora à divulgação na própria aula. Isto é dedicado especialmente àqueles que são professores. E uma vez o nosso cartaz resume aqui tudo, não é? Reserva uma aula para ensinar sobre a importância da inscrição em educação moral e religiosa evangélica, incentiva os alunos a convidarem colegas para visitarem as aulas e contacte os encarregados de educação e confirme as inscrições dos seus alunos para o próximo ano letivo, não é? Normalmente existe sempre uma mensagenzinha e aqui diz contacte os encarregados de educação, não é? Envie-lhes mensagens a alertá-los das inscrições, do período de inscrições. Isso é muito, muito importante. Em sala de aula, o que é que nós podemos fazer? Incentivar os nossos alunos a inscreverem-se no próximo ano. Existe uma lição até, se vocês forem ver, tem a ver com o relacionamento com a sociedade, se forem lá aquele item, vão ver que há uma divulgação mesmo de educação moral e religiosa evangélica. E é muito importante que os nossos alunos, desculpem, tenham plena consciência, não é, de que a inscrição deles é fundamental. Uma inscrição é muito valiosa. Porque às vezes, se eu não me inscrever, também não tem grande problema. Não. Mostrei os filmes, a Isabel da Ponta, ela fez uns filmes giríssimos, não é? Apelativos. Entreguem-nos folhetos, material didático. Incentivem os vossos alunos a convidarem os colegas a inscreverem-se, não é? Como? Pode ser através do convite para eles visitarem a aula, pode ser através de um folheto, ou mesmo através do material didático. Portanto, em sala de aula é muito bom nós sensibilizarmos os nossos alunos para que eles compreendam que são missionários ali na escola, não é? E pronto, vamos falar agora acerca da divulgação junto dos encarregados de educação. Não se esqueçam que são os encarregados de educação que, exceto no caso do aluno ter mais de 16 anos, são eles que fazem as inscrições. E, portanto, no momento da matrícula, era aquilo que eu falei, assinala um X na educação moral e religiosa e preenche a palavra evangélica, incentiva os vizinhos, os amigos a inscreverem-se, não é? E há uma frase que eu costumo enviar em SMS para os pais dos meninos, que diz assim: contamos consigo para transmitir a fé e o amor de Jesus a uma geração tão carenciada da luz do Evangelho. E quando estamos na altura das matrículas e os pais recebem aquele SMS que eu lhes envio, muitos deles respondem e dizem, podem contar comigo, não é? Portanto, a divulgação junto dos encarregados de educação deve ser feita através de folhetos que nós enviamos através dos alunos, não é? Podemos enviar a tal mensagem que eu falei por SMS, mensagens do Facebook, WhatsApp. Podemos contatá-los pessoalmente, às vezes na igreja, estão lá na igreja, através de um telefonema, não é? E podemos também desafiá-los. Não tem um vizinho, não tem um sobrinho, alguém que também anda na escola, então, por que não inscrever-se também em educação moral e religiosa evangélica? Agora, atenção, professores, confirmem, isto é muito, muito, muito importante. Vocês sabem que eu também estou a dar aulas. Não é? Eu este ano tenho tido, não é? 5 turmas. E quando chega ao final do ano letivo, os alunos fazem as inscrições, fecham o período de inscrições. O que é que eu tenho que fazer? Junto da secretaria ou junto dos diretores de turma, depende da escola. Então, temos matrículas. O Zé, o Manel, o Joaquim, a Maria, a Isabel, os meus alunos inscreveram-se outra vez. Olha, o Joaquim não se inscreveu. Então o que é que eu devo fazer? Contatar o encarregado de educação.
não é? Para saber, então o que é que aconteceu? E muitas vezes o encarregado de educação até já aconteceu, enganou-se, pôs o miúdo em católica, ou esqueceu-se da matrícula, e então, normalmente eu recupero sempre 5 ou 6 alunos por ano, pelo menos, devido a estes problemas, não é por mal, os pais não fizeram por mal, mas alguma coisa falhou, não é? Agora reparem, como é que é possível fazer isto? Esta é uma das minhas turmas, estão a ver. Mantenha atualizada a base de dados com os contactos dos seus alunos. Como é que a gente vai falar para o encarregado de educação se a gente não tiver aqui o telemóvel ou o e-mail dele, não é? Portanto, vocês ainda não terminamos o ano letivo. Estão a ver a importância que isto tem de terem os vossos dados atualizados? É mesmo muito, muito importante, é fundamental. Bom, e agora vou falar sobre a divulgação junto das igrejas. O irmão Rubinho fez aqui um cartaz e ele diz que, como é que é? Contacte o pastor da igreja e entregue-lhe a carta de divulgação da Comacep. É verdade, nós enviámos também umas 500 e-mails a nível nacional para todos os pastores a quem tínhamos os dados, não é? Porque Comacep é a Aliança Evangélica, e nesse e-mail eu precisamente uma das coisas que perguntava é, pastor, precisa de cartazes, precisa de folhetos, diga-nos qual é a quantidade que precisa para nós enviarmos. E por acaso ninguém respondeu. Portanto, contacte o pastor, solicite permissão para apresentar os filmes, não é? Aqueles filmes tão interessantes que nós temos, para afixar os cartazes, para dar os folhetos na igreja. Conforme eu já disse, não se esqueçam, é na igreja que começam as aulas de educação moral e religiosa evangélica. E façam uma pequena exposição, se for possível, não é? Com materiais, com cartazes, não é? Também uma coisa muito importante que eu vou falar é o preenchimento da folha com os dados dos alunos, não é? Desafio novos candidatos a serem professores de educação moral e religiosa evangélica. Então, vamos falar do professor e da igreja onde ele assiste, não é? Vamos lá ver, na igreja local onde assiste o nosso professor. Então, ele deve contatar o pastor ou líder de igreja, deve entregar a carta de divulgação da Comacep, caso o pastor não a tenha recebido, e eu vou dar acesso a ela dentro de momentos, e deve solicitar autorização para colocar os cartazes, distribuir os folhetos, fazer uma banca de divulgação, apresentar como a CEP aqueles pequenos vídeos, às vezes no período das informações, antes de iniciar o culto, não é? Ou a escola dominical, pedir autorização também nas reuniões de jovens e o preenchimento da folha da relação dos alunos inscritos, que é muito importante. Basicamente é uma coisa assim que nós temos preparado, onde temos o nome do aluno, o nome da escola, o ano, a turma, o número, o telemóvel do encarregado de educação. Porquê é que isto é assim tão importante? Porque muitas escolas têm às vezes 5, 6, 7 alunos inscritos e não nos dizem nada a nós, como a CEP. E nós não temos possibilidade de saber que os alunos estão lá inscritos. O que é que acontece? Se em cada igreja fizerem um registro dos alunos que se inscreveram em moral evangélica, designando o nome da escola, para nós, como a CEP, é muito mais fácil. Nós vamos ligar para essa escola e vamos dizer, olha, eu estou aqui a ver e estou a ver que temos aqui alunos inscritos em moral evangélica, na turma tal, pelo menos no ano passado estavam nestas turmas. Porquê é que vocês não nos disseram nada? Como é que nós podemos fazer? Nós queremos avançar com as aulas, não é? Então é fundamental esta folha estar preenchida pelas igrejas e ser-nos entregue no final do período das matrículas. Bom, igrejas sem professores de MRE também acontece. Muitas igrejas do nosso país não têm lá nenhum professor a dar aulas. Então, devemos visitar essa igreja, contatar o pastor, entregar uma carta de divulgação da Comacep, não é? Caso o pastor não tenha recebido, e solicitar um responsável da igreja para cooperar connosco. O que é que ele vai fazer? Vai divulgar a Comacep, as aulas de educação moral e religiosa evangélica, através da apresentação de pequenos vídeos, vai colaborar connosco no tal preenchimento da folha da relação dos alunos inscritos, não é? Para quê? Para depois nos enviarem à Comacep. Agora, muito importante, não é? Como eu disse há pouco, antes de visitar uma igreja, é obrigatório. Tem que contatar sempre a Comacep, para que não haja duplicação de visitas e para que seja passada uma credencial de representação da Comacep
ao irmão que queira fazer este trabalho. E vai, com certeza, contar com todo o nosso apoio, não é? Aquilo que eu acabei de falar, tem aqui um link de partilha. Eu posso até pegar deste link depois e colocá-lo no bate-papo. Aliás, eu tenho aqui, só um segundo. Dê-me só um segundo, eu vou aqui ao bate-papo. Onde é que ele anda? Eu tenho isto ligado, eu já ponho no bate-papo. Portanto, também está aqui o link de partilha das cartas para as escolas no continente, na Madeira e nos Açores, nas regiões autónomas, porque a carta é ligeiramente diferente. Porque enquanto nós aqui temos diretor, ele já tem, o órgão de gestão tem outra terminologia, ok? Também podem, tem aqui o link de partilha para a tal carta para pastores e líderes das igrejas, ou seja, quando vão visitar uma igreja, podem levar esta carta e entregar, ou depois mesmo enviar por e-mail, uma vez que tem alguns links. Também tem aqui o link de partilha de divulgação deste Ministério, e tudo isto vai ficar automaticamente à vossa disposição, porque eu vou-vos enviar o link da apresentação deste PowerPoint. Também tem o link da partilha do documento de registro de alunos inscritos em MRE por igreja, não é? Para que em cada igreja possam preencher e depois enviar-nos. E pronto, se desejarem conhecer melhor o Ministério da Comacep, tem aqui, enfim, as redes sociais onde a Moral Evangélica, a Comacep estão representadas desde o YouTube, o Facebook, o WhatsApp, que são os mais comuns, não é? Também, já sabem que nós nos encontramos ao vosso dispor, através destes contactos, a irmã Isabel da Ponte, Raquel Henry, Samuel Resina, para não falar também das nossas colaboradoras, como a Andreia, a Ruth Antunes, a Hilda Amaral, enfim, graças a Deus por todos os nossos colaboradores, não é?